só tu és meu Deus. Eu vou subir a montanha com as confiando em ti, Jesus. Nós somos dependentes de ti, por isso levantamos as nossas mãos. Eu vou subir a montanha com as mãos para o alto. Eu vou subir a montanha com as... Mais uma vez só em ti confio, só em ti me apego, só em ti me apoio, só tu és meu Deus, só em ti confio, Jesus, só em ti me apego, só em ti me apoio, só tu és meu Deus, só tu és Jesus, és o único Jesus, vitorioso, poderoso Jesus. Aleluia.
porque Tu és vitorioso, Jesus. Nós já vencemos, Jesus, porque o Senhor já venceu, Jesus. O Senhor já venceu naquela cruz. O Senhor já fez tudo que o Senhor teria que fazer por nós, Pai. Já está feito, Senhor. Já está feito, Senhor. A vitória já é da Tua igreja, Jesus. A vitória já é da Tua igreja. Aleluia. Xerede canta labás, gride canta labás. Vamos declarar que Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Que maravilhoso é servir a um Deus que nunca falha, que nunca muda, que nunca mudará. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Aleluia, igreja. Permaneça com seus olhos fechados ainda em nome de Jesus. Continue em adoração, continue orando ao Senhor. Você realmente crê de todo o seu coração naquilo que você acabou de cantar? Naquilo que você acabou de declarar? Essa música ela fala perfeitamente da grandeza do nosso Deus, como Ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. Você consegue se enxergar diante de um Deus vitorioso, como você acabou de dizer? Essas palavras que você acabou de dizer foram apenas das boca para fora, ou realmente elas vieram lá do seu coração, realmente elas vieram do seu espírito, com toda a fé, com toda a convicção de que Deus Ele é vitorioso em tudo, de que Ele é imutável, de que Ele não é moldado conforme o meu ou o seu pecado, que o amor dEle não é condicional às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Nosso Deus Ele é grande. O nosso Deus, Ele vai muito além do que os nossos pensamentos, que palavras terrenas possam expressar. Assim como diz naquela canção, me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, porém sobram experiências que expressam seu amor por mim. Queridos, não há palavras nessa terra que nós conhecemos, que nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor significa isso para mim, o Senhor é isso para mim, a Sua natureza, a Sua essência é isso. Eu acredito que nós, somente na eternidade, somente na glória, conseguiremos expressar verdadeiramente o nosso amor pelo Senhor, porque lá nós veremos Ele face a face, e lá nós poderemos dizer para Ele tudo que Ele realmente é, tudo que Ele realmente significa para a gente, porque nós vimos o Senhor face a face, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um pedaço dessa música de novo. Eu queria com entendimento, se você não teve entendimento, ou se agora você tem um pouco mais de entendimento do que antes, você verdadeiramente pudesse declarar isso em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome do Senhor Jesus e já começasse a adorar o Senhor, declarar a grandeza dEle em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, continue orando ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Levante sua voz ao Senhor, levante um clamor ao Senhor. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de adoração ao Senhor. Esse é teu Deus. Esse é teu Deus, quando Ele se manifesta. Ele é assombroso. Ele é assombroso para os seus inimigos. Ei, balache, ei, balache.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Culto um pouco diferente hoje, né? A começar pelo horário. Começamos mais cedo. Isso não significa que terminaremos mais cedo. Estou brincando, a gente vai terminar mais cedo, sim. Queridos, antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de ler um versículo com vocês. Inclusive o Donizete, ele até compartilhou hoje no grupo conosco. 2 Crônicas 7,14. Essa aqui ainda não faz parte da palavra. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo de Deus? Amém, somos nós em nome de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa tarde, nesse começo de noite. Amém? Esse é o nosso Deus que vai sarar a sua terra, porque há um povo que está se arrependendo, há um povo que clama por isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, tem bastante verde e amarelo aqui em cima e tem um vermelho aqui diferenciado, né? Mas esse aqui é o sangue de Jesus, amém? Olha lá, tem o sangue de Jesus ali, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só achei melhor prevenir qualquer tipo de preconceito seu, para você de casa que vai estar nos assistindo, mas sobre a minha vida é o sangue do Cordeiro, amém? Vocês vão perceber depois do final do culto que a minha camiseta parece que do Miliano, mas não é igual não, só parece. A loja é a mesma, mas há uma diferença ali, tá? Amém? Combinar antes de vir, né? Glória a Deus. Igreja, agora eu quero que vocês abram comigo, lá em Hebreus 5:12. Hebreus, capítulo 5, verso 12. Diz assim, antes, só para a gente saber, o título da palavra, né? Soberania do Senhor. Hebreus 5:12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Primeiro, para que a gente possa entrar realmente na essência da palavra, é imprescindível que a gente entenda primeiramente esse versículo. Esse versículo ele fala muito da nossa maturidade como cristãos. Esse versículo fala muito E assim, quando eu li isso, me veio muito como uma certa correção do Senhor, por parte do Senhor, sobre a minha vida. Um puxãozinho de orelha. E eu não quero ser aquele que puxa a sua orelha. Mas eu quero que vocês tenham um coração aberto, um espírito, o seu espírito esteja realmente disposto a ser ensinado pela palavra do Senhor. Amém? Esse versículo me fez refletir bastante sobre toda a minha vida cristã até aqui, né? Aqui fala, eu vou ler novamente porque isso descreve as nossas vidas. Eu acredito que aqui todos nós temos um tempo considerável de conversão. Temos um tempo considerável onde nós aceitamos ao Senhor. E se você não tem esse tempo considerável, se ainda não é esse seu tempo, você passará por esse momento em nome de Jesus. Lendo de novo, pois quando já deviam ser mestres. Aqui estipula o tempo que você devia ser um mestre na palavra. Não estipula um tempo. Mas cada um conhece si próprio. Cada um sabe da sua própria vida. Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, os princípios básicos, aquelas coisas que todo cristão já deveria saber de cor e praticar sem esforço. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimentos sólidos. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, que nós precisamos amadurecer no Senhor. Nós precisamos ter essa maturidade, nós precisamos evoluir, e como eu já falei outras vezes aqui, dar o próximo passo no degrauzinho que nos leva mais próximo de Deus, porque isso mostra a sua evolução como um cristão, como um filho do Senhor. Deus tem grandes coisas para mim e para a sua vida, amém? Só que como que Deus vai confiar grandes coisas se nós ainda continuamos como crianças na fé? Você acha que uma criança, ela tem a responsabilidade de suprir as necessidades de sua casa? Claro que não. Isso é responsabilidade do seu pai. Mas ela não permanece criança para o resto da vida. Ela cresce, ela amadurece e ela também recebe as suas responsabilidades. Aonde nós nos encontramos nessa noite diante de Deus? Amém? Para que você tenha essa maturidade agora, para que essa virada de chave na sua vida, agora nós podemos entrar na palavra em nome de Jesus. Nós sabemos que hoje é um dia atípico, não somente porque estamos em menor quantidade de pessoas no culto, ou porque o culto começou mais cedo, mas nós sabemos o que está acontecendo na nossa nação. Só que nós precisamos entender, queridos, isso Deus falou muito forte comigo. Nós estivemos aqui no sábado passado, né, como a gente tem nos reunido com a equipe, com aqueles que estão envolvidos na obra, todo sábado, nesses últimos 3 sábados, e a gente estava orando, buscando a Deus, e Deus falou muito forte no meu coração sobre a soberania dEle, sobre a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca, a soberania do Senhor se faz necessária sobre as nossas vidas. Quem tem governado a sua vida? Quem tem sido aquele que tem te direcionado? Tem sido os pensamentos mundanos? Tem sido o pecado? Ou tem sido o Espírito Santo? Quem é aquele que te governa? Quem é aquele que é soberano sobre as suas vontades? Leandro, mas eu ainda não consegui vencer aquilo que desagrada ao Senhor. Queridos, eu não estou falando de você vencer todos os seus pecados, mas subjugar a sua vontade a uma vontade que está acima da sua. Ser submisso é estar debaixo de algo de uma missão que é acima da sua. Na palavra de Deus diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o sim, ele sempre vem do Senhor. Nós planejamos quantas coisas, seja na nossa área ministerial, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, buscamos quantas coisas, mas tudo isso precisa estar submisso à vontade de Deus. Todas as coisas, independente de qual área seja, ela precisa estar debaixo de um propósito do Senhor. É por isso que nós sempre falamos, coloca isso debaixo de oração. Coloca isso sobre a soberania de Deus. Porque aquilo que vier acontecer, depois que você colocou isso diante de Deus, você sabe que vai dar certo. Leandro, mas não deu certo aos meus olhos, mas a vontade do Pai prevaleceu. A vontade de Deus permanece para sempre. E quem que dá essa liberdade? Somos nós. Na Bíblia diz que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós precisamos permitir que Deus faça a obra na nossa vida. Em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato, Jesus dizendo para a igreja. Ele fala, se alguém abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele comigo. Essa permissão é somente você que pode dar. Um pastor, um líder, ou qualquer pessoa que seja, ela não pode dizer que Deus é soberano sobre a sua vida se você não permitir que Ele seja. A palavra nos ensina, você ouve pregações, você pode ouvir, mas o praticar é uma decisão de cada um, é uma decisão de cada um de nós. A gente vê que após a queda do homem, e a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 3 todo, o povo, ele começou a ter uma necessidade de que alguém o liderasse. Deus sempre guiou o povo através de uma autoridade específica. E aqui eu separei alguns exemplos. Líderes das tribos, profetas,
juízes, sumos sacerdotes. Até então, não havia um governo estipulado, terreno. Não havia uma liderança. Deus vinha e falava com o homem, Deus vinha e caminhava com Adão. Mas após a sua queda, após o pecado, essa necessidade ela começou, lógico, com o passar do tempo, né? O crescimento dos povos, essa necessidade se fez muito mais presente. Calma que nós vamos ainda chegar na soberania do Senhor. Então nós vemos aqui líderes das tribos, nós vemos profetas, nós vemos juízes, sumos sacerdotes. E aqui o último juiz que se fez no povo de Israel, antes mesmo de que começasse uma monarquia sobre o povo, onde eles estipulassem um rei, foi Gideão. E Gideão, assim, ele não tinha um cargo de reinado sobre o povo. Ele não tinha esse poder. Todos esses tipos de líderes que eu citei aqui, eles não exerciam a sua própria vontade sobre o povo. Tudo, até Saul, que foi o primeiro rei ungido sobre o povo de Israel, todas as instruções, todas as vontades que o povo viviam, todas elas vinham direto de Deus. Pegamos Moisés, todas as vezes que Deus precisava passar uma instrução para o povo, ele falava com quem? Ele falava com Moisés, sucessivamente com Josué, que nós pegamos os juízes, profetas, sumos sacerdotes. Não havia uma interferência humana de como o povo ele era conduzido durante a história. Todas as instruções, todas as direções, elas vinham de quem? Elas vinham de Deus. Só que chegou um determinado momento, onde da história do povo de Israel, que o controle ele foi perdido. E eu gostaria que você abrisse lá em Juízes 21, 25. Juízes, capítulo 21, 25. Então nós vemos o povo perder total entendimento sobre quem reinava sobre eles. E olha o que diz, naqueles dias, então aqui já é o capítulo final de Juízes, o último capítulo, o último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então o povo já não dava ouvido mais à voz daquele juiz, cada um fazia o que queria, outras nações já haviam tido os seus reis, já tinha os seus reis, mas aqui nós vemos que cada um fazia o que bem lhe dava, cada um seguia o caminho que queria. E a partir desse momento, onde cada um faz o que quer, onde eles não são direcionados mais por uma direção divina, por uma direção celestial, as coisas mais uma vez tomam uma proporção de desgraça, de dar tudo errado, onde Deus precisa intervir. O grande problema do povo não era a ausência de um rei humano, mas a falta da lealdade sobre o rei divino. Durante quantos séculos, quantos anos eles obedeceram profetas, obedeceram Moisés, só que com o passar do tempo eles foram perdendo esse entendimento. O problema não estava naqueles que estavam ali representando a Deus, mas no entendimento que eles deixaram de enxergar que aquela pessoa representava a própria boca de Deus, direcionava e guiava eles pela história, por suas vidas, e eles perderam esse entendimento. O problema não estava em aceitar aquilo que ele falava, mas em si, naquele que falava lá de cima. E ali começou, mais uma vez, o povo a tomar um rumo que exigia algo um pouco mais incisivo. Abra comigo lá em 1 Samuel. Samuel, capítulo 8. Então aqui já dá, justamente, a gente está numa ordem cronológica aqui. 1 Samuel 8, no versículo 4. Vamos ler do 4 ao 7. Amém? Todos acharam? Acompanha aí então. 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao 7. Diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos.
Os filhos de Samuel não estavam seguindo corretamente o papel de profeta. Pelo contrário, tomaram um caminho totalmente diferente. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Verso 6. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Mais uma vez, está vendo? Decisões importantes, elas têm que ser tomadas debaixo de oração. Olha aqui para você ver, a gente viu uma divisão aqui na história do povo de Israel. Um povo que até então era governado sempre por Deus, através de um representante aqui na terra, que não expressava a sua vontade sobre o povo, mas sempre expressando a vontade do próprio Deus para com o povo. E aqui a gente vê o povo clamando a Samuel, que eles queriam um rei, e Samuel falou assim: não vou acatar simplesmente a vontade, eu vou colocar isso diante do Senhor. E aqui no verso 6 fala: então Samuel orou ao Senhor. 7. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim. Mais uma vez aqui falando, o problema nunca foi aquele que estava à frente do povo. O problema foi a rejeição, e nós vemos aqui claramente no verso 7, a rejeição do povo para com Deus. Não do povo para com Moisés, não do povo para com Josué, para com juízes, para com os profetas e sumos sacerdotes. O povo não havia rejeitado o homem, mas havia rejeitado a submissão diante de Deus. Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Amém? E eu sempre falo, e vocês podem já ter pensado: nossa, mas esse povo de Israel, quanta besteira eles já fizeram na história, né? Aquele povo que viu tantas coisas, viu a coluna de fogo, durante o dia vinha a nuvem guardando eles daquele sol, viu o mar se abrir. Quantos milagres, quantos sinais esse povo ao longo da história, o povo que foi escolhido por Deus para que Deus manifestasse tudo aquilo que Ele tinha como propósito. Isso porque a gente está falando apenas do Antigo Testamento. A gente não está falando do povo que andou com Jesus. No seu coração pode pensar: poxa vida, Deus errou a mão nesse povo, hein? Tudo está sob o controle de Deus. Deus, Ele é soberano desde sempre. Ele está no controle de todas as coisas. Nada fugiu. Deus não mandou Jesus porque as coisas fugiram do plano dele. Não é isso. O plano dele sempre esteve escrito. Uma coisa que o pastor sempre enfatiza, pastor Júnior, né? A gente não consegue, se a gente for tentar colocar os fatos que nós conhecemos, que estão registrados na Bíblia de uma forma meio que uma forma cronológica, e tentar entender como que Isaías, há séculos atrás, já tinha visto Cristo crucificado. Se a gente for tentar entender isso com a nossa mente, a gente fica louco. Mas Deus, Ele vai muito além dos nossos entendimentos. A nossa capacidade intelectual é limitada a esse mundo. Leandro, então como eu faço para entender a Deus? Creia. É pela fé. É pela fé que você vai conseguir entender as coisas do céu. As coisas dos céus não podem ser totalmente explicadas com as coisas aqui da terra. Como que você explica o milagre? Não tem jeito. Você explica o milagre crendo que Deus está acima de todas as coisas, que Deus está acima de toda a situação. Mais uma vez, Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Deus é soberano. E uma coisa assim que eu queria ter feito no começo e antes não falei, né? Que você realmente separasse teu coração, para que você tivesse esse entendimento de que Deus é soberano. A gente sabe o que está acontecendo. Eu sei que a nossa cabeça está lá fora querendo saber o que está acontecendo, mas que esse momento seja para você entender. Sabe? Se desligue por mais alguns instantes, para que você possa entender que Deus, Ele é soberano sobre tudo. Tudo. Lógico que sobre o nosso coração há uma expectativa sobre o coração de toda a igreja. Mas eu estou numa paz porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você crê nisso de todo o seu coração, que Deus é soberano? Que Ele tem o melhor para os seus filhos? Amém? Leandro, mas e se? Deixa o e se para depois. O povo de Israel viveu apenas o arco-íris de Deus na sua vida, né?
Só o mundo rosa, tudo deu certo. E se a gente pegar os 400 anos de escravidão? 70 anos da Babilônia, aquele período de silêncio que separa o Velho do Novo Testamento. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas o povo nunca esqueceu, e Deus nunca esqueceu do seu povo. Nunca. Quando o povo estava sendo escravizado, Deus levantou Moisés. Quando o povo estava mergulhado em pecado, em perdição, condenado ao inferno, Deus trouxe Jesus. Independente do que venha acontecer, Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 8, que o povo, que os anciãos se reúnem com Samuel e exigem: nós queremos um rei, assim como todos os povos, assim como todos eles têm um rei, nós também queremos um rei para a gente. Leandro, mas então quer dizer que Deus perdeu o controle, que Deus ele já havia estipulado o plano original do Senhor era que ele reinasse sobre o seu povo, através de profetas, dos líderes das tribos, dos sumos sacerdotes, dos juízes, e chegou uma situação então que fugiu do controle do Senhor, e ele teve que ceder a sua vontade, a vontade dos homens, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E sabe onde que nós temos essa certeza? De que até mesmo isso, o levantar de um rei no povo de Israel, já estava há muitos e muitos anos antes deles, no próprio livro de Gênesis. Ali mostra claramente que Deus já havia planejado, já estava tudo debaixo de um propósito dele, que reis se levantariam em seu nome. Amém? Vamos ler lá então, Gênesis 17. Gênesis 17, nós vamos ler o verso 6 e o verso 16. Então a questão aqui, só para recordarmos, a exigência do povo nunca foi por um rei. Até mesmo porque isso já estava debaixo de um propósito de Deus. Então o povo estava cumprindo apenas aquilo que já estava escrito. E olha o que diz, Gênesis 17, verso 6. Farei com que você seja extraordinariamente, que palavra grande, hein? Fecundo. Então aqui era Deus falando para Abraão com Sara. Até então Sarai aqui. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Deus está ou não está no controle de todas as coisas? 16. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus está no controle. Então lá em Gênesis, em Abraão, Deus já havia prometido que ele traria líderes, reis. Hoje em dia a gente não ouve muito reis, ainda há reis, né? Mas traria reis sobre os povos, não apenas sobre os povos de Israel, sobre o povo de Israel, mas sobre os povos. Porque nós somos discípulos de Abraão, amém? Nós somos filhos também na fé de Abraão. A questão então nunca foi a exigência de um rei por parte do povo. Até mesmo porque, importante ler isso estava dentro do propósito de Deus. Mas sim a falta de submissão sobre o governo dele. Mais uma vez enfatizo aqui, o problema nunca foi o rei. O problema nunca foi quem estava ali representando a Deus. O problema sempre foi o próprio povo. A falta de submissão sobre o povo. É por isso que eu quero dizer que, mais do que aquele rei que governa um povo, é o povo ter essa submissão com seu Criador. É entender que é Ele que te governa. É entender que Ele que cuida de você. Imagine se a nossa fé, imagine se a nossa expressão de adoração a Deus fosse depender de quem estivesse ali na frente, de quem estivesse sentado na cadeira. Você acha que você conseguiria expressar tudo que você hoje pode expressar? Claro que não. Quantos países hoje não têm essa liberdade de literalmente expressão, mas ainda assim muitos cristãos expressam porque entendem que o governo deles, que aqueles que governam eles não é alguém que está simplesmente sentado naquela cadeira.
mas que eles são governados por um Pai celestial. Amém? Queridos, um rei, um presidente, ou até mesmo um ditador, a sua soberania, já que estamos falando de soberania, a soberania dessas pessoas, elas são limitadas ao país que ela governa. Então você pega um presidente, ele tem autoridade sobre outro país? Não tem. Ele tem autoridade sobre aquele país. Você pega um rei que seja, ele tem autoridade sobre outro povo? Não tem. Ele tem autoridade sobre o seu povo. E até mesmo um ditador. Ele não pode vir ditar as regras e impor alguma coisa que não seja no seu povo. Só que agora que eu queria que você entendesse de todo o seu espírito, de toda a sua alma. Leandro, você está dizendo então que um presidente, um rei ou até mesmo um ditador, ele reina sobre o seu povo. Ele reina sobre os seus próprios cidadãos. É isso? Perfeito. É exatamente isso. Agora eu queria que você respondesse para você, e eu deixo uma pergunta para você. Qual é a sua cidadania? Qual é a sua origem? Nós sabemos que a nossa cidadania original não é essa na qual nós tocamos, não é esse mundo natural. A nossa cidadania ela é celestial. Então o reinado, o nosso rei, aquele que governa sobre a nossa vida, ele é celestial. Ele não é desse mundo, ele não é limitado, ele não erra, ele não falha, ele não decepciona, ele não deixa de te amar porque você pecou, ele não vira a cara para você. Nós precisamos entender a nossa verdadeira cidadania. Quando nós entendermos quem é, quando você entender, não, a minha cidadania, eu sou brasileiro, mas a minha cidadania, aquilo que realmente é a minha essência, ela é celestial. Quando você entender isso, querido, toda preocupação, nossa, e amanhã como é que vai ser? E daqui para frente como é que vai ser? Você vai entender que o rei que rege sobre a sua vida, ele é soberano sobre tudo. E ele não pisa nessa terra. Ele não está nessa terra em carne e osso, mas ele está nos céus. Mas ao mesmo tempo que ele está nos céus, ele está dentro de você, ele não está distante. Ele não está distante. Ele está assim assentado no trono dele, mas ele está dentro de você. Uma coisa que o pastor Jefferson trouxe sábado passado também, e até compartilhamos terça-feira na nossa célula, sobre os tronos, né? Na Bíblia diz que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai. Então ali nós vemos claramente que há um trono, todos sabemos disso, o trono de Deus. Sabemos que há um trono para Jesus, porque na Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, mas eu não vi, e pastor Tércio, se o senhor souber, o senhor pode falar, em que momento da Bíblia fala o trono do Espírito Santo? Está Jesus à direita de Deus Pai e o Espírito Santo assentado à esquerda de Deus. Eu não vi, você já viu falar na Bíblia alguma vez? Pastor, me corrija, há alguma menção sobre o trono do Espírito Santo na Bíblia? Não há. Só que existe. Só que existe. E quando o pastor Jefferson trouxe esse entendimento nesse dia, e a gente compartilhou, eu fiquei tão maravilhado. O trono do Espírito Santo somos nós. Nós somos templo, nós somos o trono do Espírito Santo. É sobre a nossa vida que ele rege, é sobre a nossa vida que ele exerce a vontade de Deus Pai. Então você é o trono do Espírito Santo. Entenda que a sua cidadania, não crie tantas expectativas para esse mundo. Não estou falando para você chegar e, esse mundo não vai dar lugar nenhum. Não, não é isso. Mas entenda, querido, que você não pertence aqui. Que as coisas que podem ou não acontecer de amanhã para frente, isso faz parte da sua vida tão limitada aqui na terra. O que nós vamos viver, a nossa verdadeira cidadania, a cidade santa, lá é a nossa verdadeira vida. A cidade pela qual nós realmente viemos e de lá que é a nossa cidadania, é essa que tem que ser a nossa expectativa como filhos, como cristãos. É você olhar quando você liga a TV, quando você está andando na rua, ver tanta desgraça. Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Quando Estevão estava sendo apedrejado ali, você acha que ele falou assim, Deus, mas por quê? Na palavra de Deus diz que ele olhou para os céus e viu os céus abertos. Ele viu, eu acredito que ele viu a minha origem, ela para onde que eu vou? É de lá que eu vim. Apóstolo Paulo,
Eu tenho certeza que em orações que não estão expressas na palavra, quantas vezes ele falava: Deus, pelo amor do Senhor, me tira daqui, me leva logo. Mas cabia a ele ainda cumprir a vontade de Deus na terra, porque ele sabia de onde que ele tinha vindo, não apenas para onde ele ia, mas para da onde exatamente ele tinha ido. Então eu gostaria de enfatizar isso para você. Você precisa entender a sua verdadeira cidadania para saber quem é soberano sobre a sua vida. Sua cidadania é dos céus. Eu tenho que ler isso aqui, senão eu vou perder tudo isso aqui. A sua cidadania é dos céus, e você não possui um rei, mas sim o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você não é regido por um rei limitado, que pode pegar uma doença, pode ter alguma coisa e morrer. O seu Deus é eterno. O seu Deus não pega uma doença, uma enfermidade, Ele é a cura da própria enfermidade. Você entende isso? Você entende que quando você se passa por um momento de dificuldade, por uma enfermidade, por um negócio, o teu corpo físico ele é limitado a isso, a sua carne é limitada a isso. Você fica gripado, doente, é curado, mas entenda que a sua cidadania lá no céu não vai ter nada disso. Essa soberania, esse entendimento, entender que o rei que governa a minha vida, porque eu não sou um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão celestial, ele é o Rei dos reis, ele é o presidente dos presidentes, porém ele não é o ditador dos ditadores. O nosso rei não é isso, porque quem dita é império, e Deus não veio trazer um império, Ele veio trazer um reino. Amém? Era esse entendimento que eu queria trazer para vocês. É uma palavra, eu sei que um pouco mais curta, mas querido, se você entender isso, eu imagino que você pode ter vindo para o culto de hoje com uma certa preocupação, uma expectativa, um certo anseio, e eu acho que essa não é uma palavra de consolo, é uma palavra para que traga um entendimento para a tua vida, em nome de Jesus, que a sua cidadania não é essa, que aquilo que você vai passar aqui, e oramos nós, estamos crendo e buscamos para isso, que tempos melhores virão, que nós vamos continuar vivendo aquilo que começamos a viver, mas entenda que aquele que te governa verdadeiramente não é homem limitado, é Deus que governa as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu queria chamar o louvor aqui em nome de Jesus. Antes, vem cá, Júnior. Mas pode se colocar de pé, viu, queridos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu queria compartilhar um sonho que eu tive essa noite. Eu estava sentado ali atrás, aí eu olhei para essa imagem, aí eu falei, é do Senhor. Então assim, o que Deus me mostrou? Eu estava num túnel, claro, andando rápido nesse túnel, de repente, no final dele uma explosão de claridade, claro. E aí eu vi um cordeiro, né? Um cordeiro e mais embaixo a terra. Então o que Deus fala para nós essa noite? E eu falei, Deus, mas o que é isso? É sobre mim que se trata? Não é sobre mim, é maior do que isso, é sobre Ele. E Ele é soberano. Então, ali sentado, Deus confirmou, Ele é soberano sobre a terra. Então nós precisamos crer nisso, que é nele, e por Ele são todas as coisas, né? Eu poderia ter visto um leão, o leão da tribo de Judá, a gente espera, né, que Deus venha como um leão para fazer justiça, mas não, eu vi um cordeiro, e o cordeiro que foi entregue por amor. Amém. Então o que Deus fala, né, a palavra de Deus fala, amai o mundo, né? Então assim, a gente precisa amar, porque através do trono, que somos nós, flui o amor de Deus sobre a terra. Amém, amados? Então creia, essa palavra sim é de Deus, é a confirmação sim sobre a terra, sobre nós, e tudo está no controle dEle, e nós precisamos crer e acreditar, simplesmente só crer. São coisas que a gente não entende, eu não entendo, mas eu confio. Amém, amados? Deus abençoe. Glória a Deus. Olha que interessante, desde o momento que o louvor, as músicas, foi tudo muito direcionado. O sonho que o Júnior teve,
Então, assim, realmente, igreja, deixa Deus trabalhar na sua vida. Esse versículo que eu li no começo, a última coisa que ele é de acusação. A última coisa que ele é querer apontar o dedo sobre a sua vida, sobre a minha, de forma nenhuma. Mas entenda que esse amadurecimento, essa maturidade, ela precisa estar sobre as nossas vidas, para você poder entender o verdadeiro governo que rege as nossas vidas, para você se desprender daquilo que você está vendo lá fora, para você tirar os seus olhos dos problemas, das dificuldades. Amém? É para isso é por esse motivo que eu trouxe esse versículo. Poxa, eu estava crescendo, mas voltei a consumir o leite novamente. Deus tem alimento sólido. Deus tem alimento sólido para nossas vidas. Deus tem experiências maiores para nossas vidas. Deus tem coisas maiores para nossas vidas. E só depende de quem? Só depende de nós. Só depende de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. E com entendimento, mais uma vez, vamos demonstrar